galera do Médio Militar. Estamos aqui hoje para falar sobre o módulo 8, que vai abordar mais um movimento literário que faz parte da história, né? Nós vamos falar hoje sobre o romantismo, que é um movimento bem abrangente que predominou aí durante grande parte do século XIX. Antes de começar a falar do movimento em si, é sempre importante fazer uma contextualização histórica, né, do que estava acontecendo na sociedade antes do movimento em si, durante o movimento em si, né, porque nós sabemos que a literatura caminha sempre junto com os acontecimentos históricos. Então o contexto do século XIX é um contexto de bastante turbilhão social, né, bastante efervescência social, porque nós tivemos duas importantes revoluções que aconteceram. E duas revoluções importantes estavam aí, serviam como norte, né, para o período em que o romantismo aparece, que foram as revoluções francesa e a Revolução Industrial, né? Duas revoluções importantes que reafirmaram o poder ascendente da burguesia, lembrando que a burguesia era uma camada social que estava ascendendo socialmente, né? Ascendendo desde do arcadismo, né? Só que no arcadismo ainda não havia poder político para a burguesia. Ela estava ascendendo socialmente, mas ainda carecia de poder político porque ainda era uma sociedade que é absolutista. Porém, no fim, com esse fim do absolutismo, a burguesia termina assumindo aí posições de poder, né? E é importante a gente pensar que a sociedade agora não se configurava mais em súditos, né, mas sim em cidadãos. Então há uma mudança, esse shift na sociedade que não é mais composta por pessoas que são súditas ao rei, a uma rainha, mas são cidadãos. A burguesia alcança esse lugar de poder, e essas revoluções, tanto a francesa como a industrial, geram, né, mudanças fundamentais no quadro político, social e econômico. Lembrando que o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Então buscava-se ali alcançar um ideal de igualdade entre a sociedade daquele período, né? Isso falando da Revolução Francesa. A Revolução Industrial fez o quê? Ela aumentou a ideia do consumo. Então, a Revolução Industrial é responsável por trazer aquela ideia de que uma pessoa é realizada, alcançou o sucesso porque ela conseguiu obter bens materiais. Bens materiais estavam servindo ali como um instrumento de realização pessoal. Então há uma contradição, porque se nós temos uma Revolução Francesa que prega igualdade, fraternidade e liberdade, ao mesmo tempo a Revolução Industrial vai mostrar que o alcance a esses bens materiais não se dá para todos, né? E isso traz uma questão do individualismo. Volta-se a uma ideia individualista, porque nós estamos aí valorizando os bens pessoais, né? Uma postura individualista diante da vida. Então, por isso que o romantismo, quando a gente for ver as características do romantismo, nós vamos perceber muito individualismo, muita subjetividade, porque o romantismo vai refletir esse comportamento da indústria, esse comportamento do consumo que serve para eu me realizar pessoalmente, né? E isso gera uma espécie de contradição, porque se esse homem romântico, ele é o burguês, né? O burguês que lutou por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais igualitária, como que nós podemos estabelecer uma correlação com uma pessoa que só quer ter seus bens pessoais para mostrar que é realizada? Essa é a contradição romântica. O contexto histórico me faz pensar numa sociedade igual, numa sociedade em que todos têm as mesmas oportunidades, mas eu quero o meu, entendeu? Eu quero o ter e não ser. Essa é a ideia romântica, eu preciso ter, né, para provar aí o meu status social. Então o romantismo já nasce nessa contradição, né? Nessa contradição desse homem que está ao mesmo tempo buscando igualdade, mas está totalmente fincado a uma sociedade que se torna cada vez mais materialista, ok? Então, falando de características gerais da literatura romântica, e lembrando que quando eu falo dessas características gerais, eu estou falando do
do movimento como um todo. A gente vai chegar especificamente no Brasil ainda, ok? Nós podemos ter a questão do escapismo, ou seja, a fuga, né, da realidade e a valorização de um mundo dos sonhos, de um mundo de fantasia, né, de um mundo irreal. O subjetivismo, que é a ideia muito pessoal, né, a visão pessoal do escritor, a visão, as opiniões pessoais, uma narrativa completamente pessoalizada, a ideia da subjetividade, né, a ideia da liberdade, que era uma postura que valoriza a liberdade individual do artista. Ele não precisa ali estar seguindo necessariamente as regras sociais, ele tem uma postura individual perante a vida, ok? O senso do mistério, há muitas ideias de ambientes aterrorizantes, ambientes sobrenaturais para construir histórias que são consideradas românticas, né? A questão da solidão, ela também está ligada à questão do individualismo, do subjetivismo, porque é uma solidão que acontece, é um individualismo que acontece por um desajuste social. Então a abordagem de solidão no romantismo geralmente se dá por essa ideia de que não há ali um lugar para essa pessoa, para esse eu lírico, para esse narrador na sociedade, e por isso ele vai viver sozinho, isolado, ok? Temos a questão da idealização da mulher, né? Então a mulher é considerada como uma pessoa, um ser inalcançável, né? Que habita, a gente volta para a questão do escapismo, porque essa mulher é considerada uma mulher que habita o mundo dos sonhos, né? Que jamais vai se materializar na realidade para aquele narrador, para aquele escritor, né? Temos a ideia do reformismo, que é uma preocupação com as questões sociais, que aqui no Brasil vai acontecer principalmente na terceira fase do romantismo, na terceira geração. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, né? O ilogismo, o que é o ilogismo, gente? É o comportamento paradoxal, um comportamento que se divide ali entre os extremos, porque o interior está desequilibrado. E isso o contexto histórico explica, né? É aquela história de eu querer uma sociedade igual, mas ao mesmo tempo eu querer o que é meu para conquistar o espaço nessa sociedade. Isso está relacionado ao ilogismo, ok? Culto da natureza, essa ideia da natureza, que é uma ideia que já vem do arcadismo, ela permanece no romantismo, né? O que a natureza funciona como um refúgio para o homem, um refúgio para esse homem romântico, uma fonte de inspiração, né? Há um uso diferente, porque no arcadismo a natureza era considerada o lugar puro, o lugar que não iria corromper o homem. No romantismo a natureza é vista como uma fonte de inspiração, ok? Um lugar onde ele consegue ali reunir as suas ideias. O exagero, que é uma característica no Brasil, principalmente da segunda fase, segunda geração romântica, né? O exagero, o comportamento radicalizado, um sentimentos exacerbados, o homem romântico, esse autor romântico se derramando ali perante a sua narrativa, certo? O sentimentalismo, muita emoção ao invés de razão. Então o romantismo vai valorizar a emoção no lugar da razão, ok? Principalmente nessas poesias que são formadas por muito exagero, tudo bem? Gosto pelo noturno, né? Uma paisagem que reflete o clima de mistério. Se a gente poder já fazer uma diferenciação, essa ideia do noturno, do taciturno e do senso do mistério, ela está mais ligada à segunda fase, né, do romantismo. A primeira fase é essa fase mais ligada à natureza, né, ligada a uma sociedade mais que busca expressar o sentimentalismo, principalmente em relação à natureza, porque a natureza traz a sua ideia de inspiração, né? E a terceira fase é que busca se preocupar com as questões sociais, mas nós vamos ver isso mais à frente, ok? A linguagem romântica, ela tem uma pontuação bastante expressiva, muitos adjetivos, muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, hipérboles, né? Tudo isso para denotar exagero ou denotar uma postura romântica desse eu lírico, tudo bem? A gente vai ler daqui a pouco poemas onde essas características vão se mostrar mais claras, mais evidentes para vocês, ok? Falando especificamente do romantismo aqui no Brasil, o romantismo no Brasil ele surge principalmente porque depois, vocês estão percebendo aí que eu botei aí o box na apostila de vocês, que diz o seguinte: o romantismo no Brasil dá início à fase nacional da literatura brasileira.
Se em 1822 houve uma independência política em relação a Portugal, 1836 marcou a nossa independência artístico-literária. O comprometimento com a nossa verdadeira cultura fez parte do projeto romântico. A literatura assume o compromisso de identidade nacional, o índio idealizado e simbolizando sobretudo a liberdade e a pureza, é neste contexto a figura central da primeira fase romântica. Então, na primeira fase romântica no Brasil, nós vamos ter esse culto à pátria brasileira e o estabelecimento desse herói romântico que vai ser naturalizado, ser idealizado na figura de quem? Do índio, né? O índio precisa assumir no romantismo esse papel de herói nacional. Se eu vou valorizar as minhas origens, eu preciso me mostrar independente de Portugal. Então eu vou pegar um elemento nativo do Brasil para colocá-lo aí em evidência nesta primeira fase, né? Então o índio é considerado o herói do romantismo brasileiro, né? Foi completamente idealizado o índio, né? Ele foi dotado aí de bons sentimentos, era um índio que seguia o padrão de comportamento europeu. Então, por mais que a gente tente colocar uma figura nativa, ainda assim ele está seguindo os padrões de comportamentos europeus, né? Mas tinha também a questão do índio viver longe da sociedade, e isso volta à ideia dele ainda ser puro, né? Ainda não ter sido corrompido pela sociedade. Então tudo isso facilita a ideia do índio ser considerado o herói nacional, ok? Nós temos também uma característica chamada na primeira fase de lusofobismo, que é a ideia de mostrar as origens nacional, né? O início da literatura romântica. Então, se distanciar do elemento colonizador e reafirmar os valores genuinamente nacionais. Então, na primeira fase da poesia romântica no Brasil, nós vamos ver muitos poemas valorizando a terra, né, cantando aspectos da terra brasileira, mas não com aquela visão barroca, com aquela visão, quinhentista dos colonizadores, mas uma visão puramente nacional, né? Então as características que nós vamos ter nessa primeira fase: o indianismo, né, que é a exaltação da figura indígena; o nacionalismo, que eu já falei, essa valorização da pátria; nativismo, que é a valorização dos elementos da terra; religiosidade, o cristianismo não se apaga dessa fase do romantismo, né? Ainda há textos aí que ligam a ideia romântica à religião, ok? E o saudosismo, que é a saudade da terra e do passado. Então, como principais poetas, nós temos o Gonçalves Magalhães, o Gonçalves Dias e o Araújo Porto Alegre. Eu vou ler para vocês o famoso poema do Gonçalves Dias, que é a Canção do Exílio, e que traz essa ideia do saudosismo, da saudade da terra e do passado, trazendo também elementos de nativismo, elementos de nacionalismo. Preste atenção. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ele ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Gente, o que o Gonçalves Dias está falando nessa poesia? Ele está, Canção do Exílio, ele não está na pátria dele, ele não está na terra, ele está exilado e tomado por um sentimento de saudosismo em relação à origem dele, que é a terra brasileira, né? Então, esse tema do saudosismo ele é muito bem trabalhado nesse poema do Gonçalves Dias, de mostrar um homem romântico que está sentindo saudade das suas origens, da sua terra, e valorizando os elementos nativos daquela terra, ok? Essa é a primeira fase do romantismo brasileiro, primeira fase romântica, essa valorização do índio, valorização dos elementos nativos, valorização da pátria como um todo, ok? E agora nós podemos ir para a segunda geração, que é a geração mais dark, né? É considerada a geração também que recebe o nome de mal do século. Por quê? Porque ela aborda muitas questões como a depressão, a dor, o sofrimento, a solidão, né? Como eu falei para vocês no começo. Então, se tem uma ideia de exagero no romantismo, essa ideia de exagero
vai aparecer principalmente aqui na segunda geração romântica, ok? Então, um grande influenciador dessa segunda geração romântica foi o conhecido como George Byron, né? Que foi um poeta inglês, ele está aparecendo na tela para vocês, que era conhecido pelo seu pessimismo, pela sua angústia, e a segunda geração às vezes até recebe o nome de byronismo em relação ao George Byron, né? Porque ele tinha esses escritos que tentavam transmitir toda essa angústia que o tomava, né? Então esse pessimismo em relação à vida, em relação a todos os aspectos da vida, aparece muito nessa segunda geração romântica, ok? Um tema importante é a ideia da vassalagem amorosa. O que significa essa ideia da vassalagem amorosa? É uma atitude passiva do homem em relação à mulher, e não ao contrário. Não é a mulher que se coloca numa atitude passiva em relação ao homem, é o homem que se coloca numa atitude passiva em relação à mulher. De maneira que nos poemas dessa segunda fase, é comum o eu lírico estar implorando o amor de alguém, né? Implorando um amor que não é correspondido de maneira nenhuma, aquela ideia da idealização. A mulher é completamente idealizada, esse poeta suplica pelo amor desta mulher, mas esse amor não é correspondido. Isso a gente chama de vassalagem amorosa. E esse conflito termina levando o eu lírico o quê? À morte. Por isso que essa segunda, ou ao sofrimento total. Por isso que essa segunda geração romântica ela é tão dark, porque ela traz essa temática desse amor não correspondido, dessa angústia que termina levando o eu lírico a sofrer bastante, ok? Então as características principais: inadaptação à realidade, esse eu lírico não consegue aceitar os aspectos da realidade, então ele embarca para o mundo da fantasia. Medo de amar, amor não correspondido, a vassalagem amorosa que eu acabei de comentar, egocentrismo. Então se o romantismo já tem essa ideia de subjetividade, de individualidade, na segunda geração isso vai atingir o nível de egocentrismo total. Só vai haver uma preocupação com o eu lírico e mais nada. A profunda solidão, uma natureza mórbida e soturna, aqueles textos obscuros, gosto pelo noturno, uma mulher distante e inacessível que eu já comentei, a temática da morte, do tédio e do pessimismo e da depressão. Então essa é a geração romântica que é dark, né? Que é considerada aí esse mal do século, esse amor idealizado e essa angústia, esse pessimismo que permeia essa segunda geração romântica, ok? Para vocês eu trouxe um texto para essa geração do Álvares de Azevedo que mostra bem essa questão dessa idealização e dessa súplica que esse eu lírico da segunda geração faz em relação ao amor. Olha só. Amemos. Quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar esta dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Quero em teu seio morrer no enlevo do seio teu. Quero viver de esperança, quero tremer e sentir na tua cheirosa trança, quero sonhar e dormir. Vem, anjo, minha donzela, minha alma, meu coração. Que noite bela, como é doce a viração. E entre os suspiros do vento, na noite ao mole frescor, quero viver um momento, morrer contigo de amor. Vamos perceber, gente, ele já está, desmaia de paixão, ardentes prantos, anjo, ele compara a mulher a um anjo, que é uma ideia completamente idealizada, fala de morrer, né, no final, morrer contigo de amor. Então ele está, o Álvares de Azevedo, o lírico construído desse poema está, além de suplicar o amor, mostrar que o amor é o que vai levar ele, evidentemente e fatalmente, à morte. Então essas são as ideias da segunda geração. Enquanto na primeira geração nós temos esse culto à natureza, esse culto à pátria, esse culto aos elementos nativos, na segunda geração nós temos esse sentimentalismo exacerbado e sempre trazido de uma maneira negativa, de uma maneira pessimista, de uma maneira de angústia, de uma maneira idealizada, ok? E por fim nós temos a terceira geração, que vai trazer um conteúdo diferente, vai trazer uma preocupação com as questões sociais, as questões de cunho social, né? Então, qual era o aspecto da sociedade brasileira que mais caro à poesia da terceira geração romântica daquela época?
era a escravidão, o tema da escravidão. E para isso criou-se esse termo chamado de poesia condoreira, que também pode dar nome à terceira geração, a geração condoreira, que é a ideia que é relacionada ao condor, né, que era uma ave que construía o seu ninho em lugares muito altos e conseguia enxergar sobre tudo, né? Então a ideia dessa poesia condoreira, dessa geração condoreira, era observar a sociedade e expressar a indignação e inconformismo com o que estava acontecendo, principalmente em relação à abolição. Então, muitos poetas desta geração defendiam a abolição, principalmente Castro Alves, ok? Castro Alves foi o principal poeta, foi apelidado até de poeta dos escravos, porque ele escrevia muito sobre a questão da abolição, ok? E temáticas relacionadas à escravidão. Então, as principais características dessa poesia condoreira era principalmente a questão do abolicionismo, né, e do condorerismo, a visão ampla e o saber sobre todas as coisas, e a realidade social e negação do amor platônico, a mulher podendo ser tocada e amada. Então, se na segunda geração nós tínhamos ainda uma ideia de uma mulher idealizada, na terceira geração, principalmente na poesia de Castro Alves, nós vamos ter uma mulher que não é mais idealizada. Ela pode ser tocada, ela pode ser amada, então eu já estou mudando aí a maneira de enxergar as coisas em relação ao amor, ok? Para fechar, eu separei essa poesia do Castro Alves para você, chamada Tragédia no Mar. Olha, o navio negreiro e Tragédia no Mar. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja-se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Eu trouxe só um trecho desse poema que traz uma visão aí aterradora sobre o interior e os acontecimentos que se dão dentro de um navio, do navio negreiro, ok? Os navios que traziam os escravos, né, que raptavam os escravos de suas terras nativas para trazê-los para as nações que os escravizariam. Então, essas são as três principais gerações românticas no Brasil. A primeira, relacionando muito a ideia do nativismo, do indianismo e da pátria. A segunda, do pessimismo, da angústia, dessa visão idealizada. E a terceira, que aborda essas questões mais sociais, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e até a próxima aula.